Olá, tudo bem? Como vocês estão? Já vou começando pedindo desculpa pela minha dicção, que hoje não está 100%. Eu estou fazendo um tratamento odontológico e eu estou falando com um pouquinho de dificuldade. Então já vou pedindo desculpa, tá? Estou com um curativo no dente que está me incomodando. Era para ter ido consertar, mas cadê tempo? Enfim, bom dia! Bom dia para o pessoal do Brasil. Boa tarde. Bom dia para aqui, na verdade. Boa tarde para o pessoal do Brasil. Boa tarde para aqui, para o pessoal, minhas amigas, a turma dos Estados Unidos. Enfim, quem tá aí já pode providenciar água, por favor. Deixa uma água perto para o nosso minuto de meditação no final da palestra, tá? Já pode deixar uma aguinha aí do lado. E hoje eu vou falar sobre o poder. É, sobre o poder. E mais na frente eu vou fazer uma reflexão sobre quem é Deus. Quem é Deus para você? O que você acredita que é essa força motriz que nos movimenta o mundo, tá? Aguenta aí que eu vou falar um pouquinho sobre Deus também mais tarde, mais à frente. E trazendo logo sobre essa questão do poder, há 2 semanas atrás eu falava sobre o poder da palavra, né? Que Deus, lá na criação, criou o mundo a partir da palavra e que nos deu o poder também da palavra, né? Assim como ele nos fez a sua imagem e semelhança. E esse poder que eu quero trazer hoje, vou trazer ele mais minhocado, mais explicado, só que antes eu quero falar primeiro sobre o poder que nós conhecemos, né? Que é o poder é o poder dos homens, o poder criado pelos homens, né? O poder, a palavra poder, ela vem do latim, significa potes, capaz de. Ou seja, é uma pessoa que é capaz de falar, de andar, de correr uma maratona, de fazer comida, poder de qualquer coisa. Só que ao longo do tempo, o poder, a palavra, ela tem sido muito deturpada ou talvez enaltecida demais. Na Grécia Antiga, o poder ele é tido como... Tem 4 sinônimos que é muito usado por nós, por assim dizer, né? Que é autoridade delegada, força física, domínio, grande habilidade. Ou seja, poder exercido sobre outra pessoa ou sobre as coisas. E para exemplificar e trazer esse poder que nós conhecemos, né? Eu trago logo o exemplo da política. Quem é vereador, que ganha, que vira vereador, não fica só como vereador, não é mesmo? Quer ser prefeito, ou hoje em dia é mais fácil até ser deputado, né? Prefeito é um, deputado tem mais. Então você vira prefeito ou você vira deputado. Depois que você vira prefeito ou deputado, você quer ter outro tipo de deputado federal, você quer ser governador, depois você quer senador, e você vai crescendo. Olha o poder da política, o poder que a política exerce sobre as pessoas, né? Depois a gente tem o poder dos cursos de graduação, né? Qual mãe, uma pergunta à mãe, o que você quer que seu filho faça faculdade? Eu queria que meu filho fizesse medicina, engenharia, né? Tem o poder dos cursos de graduação, né? Depois desse poder, a gente pode classificar também o poder da polícia, né? A polícia, quando chega, ela para tudo, né? Praticamente. Tem também a hierarquia dentro da polícia, né? Que ela vai crescendo, a polícia militar, a polícia federal, e dentro da própria polícia tem as patentes, né? Ou seja, nós, enquanto indivíduos, queremos destaque pelo poder. E esse poder está intrinsecamente relacionado a mando, né? A sobreposição de outras pessoas. O poder dentro da empresa, você entra como um administrativo, eu quero mais, eu quero ser gerente. Não, eu quero ser supervisor. Eu tenho condição de ser um chefe do chefe de departamento, né? Então a gente está sempre almejando ser mais, crescer. O poder do professor sobre os alunos também é um poder, tá? O professor ele também exerce esse poder. E o poder mais ridículo que existe e que é muito comum e está, né, disseminado, infelizmente, no mundo, é o poder do homem no lar. Calma, né? Peraí, não vou falar de todos. Mas é aquele homem que é frustrado porque não consegue ter um poder, não consegue ter um trabalho, não consegue ter uma vida mais como ele almeja,
E aí, para ele exercer o poder dentro de casa, ele para em um bar, né? Enche a cara de bebida e chega em casa para exercer o poder sobre a mulher, acaba batendo, espancando, bate e espanca os filhos. Isso também é uma forma de exercer poder. Eu não consigo poder lá fora, eu sou um cara extremamente frustrado, eu vou exercer poder aonde? Dentro de minha casa? Batendo, espancando. E é por esse exemplo que eu vou puxar um outro assunto, um outro exemplo que eu acho muito pertinente trazer, que é sobre a pré-história. Quem já teve curiosidade de rever como é a pré-história, aliás, os novos acontecimentos, as novas escrituras, né? Os novos historiadores estão trazendo sobre a pré-história. Porque quando a gente bota a figura da pré-história, a gente vê o quê? Aquele homem forte, o caçador, aquele homem, né? Puxando a mulher pelo cabelo. Se você for olhar desenho, normalmente é isso que você encontra. Né? É aquela mulher dos seios grandes, caído, né? No meio de uma fogueira, com os filhos cozinhando, e o homem lá com o tacape na mão, o caçador, puxando a caça, grande, não sei o quê. Essa imagem que a gente tem da pré-história, e até bem pouco tempo, era essa pré-história que nós conhecíamos na escola. Só que hoje a gente já sabe que a verdade não é bem essa, a realidade não é essa, tá? E eu não vou trazer fonte, tá? De onde eu tirei essa questão da pré-história, mas onde vocês colocarem no Google ou no YouTube, vocês podem colocar a mulher da pré-história, vocês vão ver que já estão desmistificando todo esse conceito. Há muito tempo eu assisti um vídeo de 2 horas e meia de um historiador fantástico falando sobre a pré-história. Então eu vou trazer aqui conceitos que eu guardo desse historiador. Só que eu não lembro o nome, eu não consegui encontrar o vídeo. Eu procurei muito, mas eu não encontrei. Então eu não trago referências bibliográficas, porém vocês podem colocar no Google, no YouTube, que vocês encontram o que eu estou falando, tá bom? Não é desvaneio da minha cabeça. Então na pré-história as mulheres eram vistas como deusas. Por quê? Porque cabia à mulher, a mulher tinha o dom de parir, né, de manter a prole, de dar vida. Até então, os homens não sabiam que eles faziam parte da construção do feto, né, da formação do feto. Para todos os efeitos, a mulher ela dava à luz de acordo com o ciclo da natureza, entende? Ela acompanhava a natureza. Então, a mulher era vista como deusa, ela gerava o fruto que sustentava, né, que dava vida à prole. Nesse sentido, né, daquele homem caçador, se vê hoje na história, já se diz, de que a caça não era a única subsistência daquelas comunidades, né, comunidades de 100 a 150 pessoas, muito pelo contrário. O papel da mulher era de ir para as florestas, né, para a mata, procurar frutos e raízes comestíveis e sustentar o povo. Então, aquelas pessoas elas eram sustentadas por frutos e raízes e plantas que as mulheres colhiam na mata. E a partir da observação da mulher na mata sobre essas colheitas, elas começaram a observar que a partir da semente saía a árvore. E o que é que acontece? A mulher cria, desenvolve a agricultura. É a mulher que desenvolve a agricultura. Não só a agricultura, como ela também desenvolve os artefatos, né, de usar na agricultura. A mulher percebe a questão da argila, da durabilidade, cria os utensílios, vamos dizer, domésticos. Tem muitas comprovações de que a mulher fazia as facas, as lanças das armas para os homens caçar. Percebe? Era a mulher que aproveitava o couro para fazer as roupas. Tem comprovação de mulher que era elas que tirava o couro das caças, elas rastando mesmo a caça no lugar dos homens. Então, na pré-história, o papel da mulher, muito diferente do que a gente conhece, era de igual para igual. Só que aí o que mudou? O que mudou é que, com a agricultura, aquelas comunidades pequenas, elas deixaram de ser nômades. E elas começaram também a domesticar animais. Quando eles começam a domesticar os animais, eles percebem que o macho tem papel também, ele precisa acasalar com a fêmea para que haja o filho. Então ele percebe que a mulher precisa dele para gerar um filho. Então ela não é tão deusa. E aí o homem começa a usar a única arma que ele tinha. Olha quanta coisa a mulher descobriu. A mulher descobriu a agricultura,
a mulher que sabia das frutas e raízes comestíveis, a mulher fazia roupa, a mulher fazia utensílios, a mulher cuidava da caça, né, da caça quando eles traziam. Qual a única coisa que o homem sabia fazer? Estou falando sério. A força. Então ele começa a usar a força sobre a mulher. Não, então você não é tão deusa. E ele começa a oprimir a mulher. Percebe onde começa a inversão de valores na nossa sociedade? E aí eu vou trazer um parêntese dentro dessa história que eu estou contando, da pré-história, que não é história, né? História verídica, só para elencar uma coisa que eu acho interessante. Quando a mulher percebe que ela precisa do homem para engravidar, e ela começa a dizer que não quer, ela quer mais um tempo sem ter filhos, o que é que acontece? Ela começa a menstruar. Até então ela não menstruava, porque, né, a cada 10 meses era uma barriga, cada 10 meses, né? Ou seja, ela tinha um filho, tinha aquele espaço, daqui a pouco já engravidava de novo. Quando ela passa a dizer que ela não quer ter filho ali, né, ela quer ter um descanso, ela começa a menstruar. Como eles não sabiam o que era menstruação, para eles menstruação era maldição. E aí eles tratavam a mulher, não, você está amaldiçoada, isso é uma maldição, saia daqui para você não amaldiçoar as outras pessoas. E ela era expulsa daquela aldeia. A mulher, uma vez expulsa da aldeia, ia morar sozinha no meio da floresta, porque nenhuma outra aldeia aceitava ela. E para ela sobreviver, uns registros de um dos primeiros animais que foram domesticados foi o gato. E o gato servia para ela como proteção, porque o gato come rato, come bichos, né? Come cobra, afasta cobra, etc e tal, aqueles bichos que podiam atacar ela. Então aquela mulher vivia no meio da floresta, como ela tinha o conhecimento das ervas, né? Ela tinha o conhecimento das plantas, e ela está ali sozinha, não tem mais o que pensar, o que fazer em comunidade, então ela passa a se interar cada vez mais com a natureza. Ela passa a ser uma com a natureza, ela consegue compreender mais a natureza e os seus atributos e seus dons, suas qualidades, né? As virtudes da natureza. E ela passa a conhecer mais sobre as plantas. Percebe aí de onde vem o termo da bruxa? A bruxa, aquela mulher que vive no meio do mato, naquele casebre mal assombrado, que tem um gato preto e etc e tal. Não. Não é isso. Na verdade, eram as mulheres que eram expulsas da comunidade, iam para o meio da floresta. Como elas tinham conhecimento das ervas, elas aprofundavam cada vez mais esse conhecimento. E quando alguém estava doente, vai lá em fulano que ela cura. Vai lá na bruxa. Tá? Então, eles levavam ela lá, e aquele caldeirão, ela mexendo, aquelas poções, na verdade, eram chás que elas faziam. Na verdade, eram plantas que elas colhiam e maceravam, fazia aquela mistura e colocava sobre as feridas, colocava sobre os doentes que acabavam curando. Entende? A magia daquelas mulheres tidas como bruxas naquela época, a magia delas era a magia da natureza. É conhecer, é estar presente com a natureza. Muito comum a dos índios que nós conhecemos. Só que naquela época era deturpada. E aí vem a Idade Média, que eu não vou entrar em questão sobre essas questões da bruxa, eu só queria deixar claro. Entende? Que o homem passa a usar força porque é a única arma que ele tem. E aí vem lá a Idade Média, etc e tal. O que é que perdura isso? E por que a nossa história foi contada dessa forma, né? Porque os historiadores daquela época, quando eles cavavam, eles encontravam muito fósseis masculinos, eles não encontravam feminino. Então, como naquela época já existia a sociedade patriarcal, então, na pré-história também era patriarcal, né? Era o homem que mandava. Então, é aquela história que nós conhecemos que está sendo desconstruída. Repito mais uma vez, vale muito a pena ver, assim, coisas, descobertas assim, fantásticas. E aí chega a Idade Média, né, com as religiões, principalmente a Igreja Católica, que vem a ideia do Adão e Eva, de Eva, né, que faz Adão comer o fruto, e são expulsos do paraíso, e esse pecado mortal é Eva que carrega. Então a mulher, ela tem um pecado, né? Ela carrega esse pecado, a mulher é inferior ao homem, porque ela que fez pecar. Então quando entra a religião e a igreja traz isso, então fortalece mais esse indício de que a mulher ela tem que estar subalterna, ela tem que estar subordinada ao homem, e vem isso ao longo da nossa sociedade, tá? E aí você vira para mim e fala assim, tá, Lucília, você falou de um monte de poder, inclusive desse poder agora, né, que vem de gerações e gerações, mas eu não quero poder nenhum.
né? Eu vivo bem do jeito que eu estou. Eu não quero, não exerço poder, não tenho interesse. Ou seja, tá, eu tenho emprego, tá, eu tenho. Classifica de um desses poderes que você tá, mas eu não vejo mais. Só que aí é onde eu lhe convido para você fazer uma reflexão. Por quê? Como o poder ele é tão intrínseco na sociedade da gente, que acontece que aparece uma outra vertente desse poder, que é chamada de complexo de inferioridade. Para o poder existir, eu preciso de pessoas subordinadas, eu preciso de pessoas inferiores. Então, tem pessoas que desenvolvem esse complexo de inferioridade. Esse termo complexo de inferioridade eu tiro do livro Osho, tá? No capítulo 6. Osho é um livro de edição americana, mas hoje ele já é disseminado em várias línguas, só que ele não tem um autor específico, ele é uma junção de várias palestras e formam esse livro, tá? Então não tem um autor para falar. Mas o complexo de inferioridade que o livro Osho traz é mais ou menos aquela pessoa, tá? Que passa a vida almejando ser melhor e não consegue. É aquela pessoa que passa a vida pensando nas oportunidades que perdeu. Então ela se sente inferior. É daí onde vem um complexo de inferioridade que muitas vezes nós temos e não percebemos. É aquela ideia de que eu não sou capaz. Tá? Não, isso é demais para mim. Eu não tenho idade para isso. Entende? Isso é o complexo de inferioridade. Não é que pelo complexo de inferioridade você tem que desenvolver a necessidade de ter poder, tá? Não é isso, a relação não é essa. Eu estou dizendo que as pessoas que muitas vezes não têm o poder que querem, que sonham em ter, tá? Lá nos seus desejos mais escusos, por exemplo, tá? Elas acabam desenvolvendo o complexo de inferioridade. Por exemplo, aquela pessoa que passa uma vida estudando para concurso que nunca passa, né? Que acha que só vai ser feliz quando tiver um cargo público, vamos dizer assim. Ou aquela pessoa que estudou uma vida, passou 5 anos, sei lá, estudando para passar no vestibular de medicina e não passou e se contentou com outro curso que não seja de medicina. Auxiliar de enfermagem, que vê o trabalho da enfermeira, às vezes faz muito mais do que a enfermeira e fala assim, poxa, bem que eu deveria ser enfermeira, eu não sou enfermeira. Tá? Eu não estou menosprezando as patentes, ok? Que fique bem claro as profissões. Eu estou dizendo pessoas que se veem dessa forma. Por quê? Porque não valorizam o local, o lugar que está. Isso é muito comum e isso é o chamado complexo de inferioridade, tá? Então, nesse processo que eu estou falando do complexo de inferioridade, existe um poder, o complexo de inferioridade, ele é gerado a partir do vazio, da ausência de um poder exercido pelo homem, que é o poder sobre os outros, o poder de você ser cada vez mais, né? Ter uma hierarquia, ter uma patente. No caso do poder que agora eu entro, é o poder que Deus nos deu. É o poder que todos nós nascemos com ele. É um poder que nasce de um vazio. É um poder que nasce do nada, que nasce do silêncio. O que eu quero dizer com isso? Quando nós nascemos, nós temos esse poder muito forte, né? A inocência da criança, a verdade de uma criança. É como se a criança, quando nasce, ela nasce com o sol, vou colocar dessa forma. E aí, à medida que ela vai crescendo, esse sol, essa luz, ela vai diminuindo, porque ela vai começando a aprender algumas coisas que vai tirando essa inocência, essa verdade dela. E esse sol se torna uma luzinha desse tamanho, encoberto por um monte, eu vou colocar assim, de pedras, vamos botar umas pedras em cima de uma luz, né? Como a boca de uma caverna, que você enche de pedra e não entra mais luz, você não vê mais nada. E em cima desse conceito, desse poder, que é o poder dado por Deus, lembra que lá na Gênesis, quando eu falava que Deus nos fez sob nossa imagem e semelhança, nos fez a imagem e a semelhança dele. E Deus nos deu o poder sobre todas as coisas, né? O domínio, o controle sobre todas as coisas, inclusive sobre os animais. Está na Bíblia, né? Só que a gente deturpa esse poder que Deus, a gente desconhece esse poder que Deus nos deu.
e parte para o poder dos homens, que é o poder da opressão, a partir de violência, etc. e tal. Não quero falar mais disso, agora eu quero falar do poder de Deus. Só que o poder que Deus nos deu é o poder da paz, da felicidade, da alegria, da compaixão, do amor. É um poder superior a qualquer outra coisa. E ele é uno, ele é de cada um. Quando eu digo que Deus nos fez a nossa imagem e semelhança, eu repito, Deus não é um homem e nos fez homem ou mulher. Deus não é uma mulher e nos fez mulher ou homem. Eu vou trazer um conceito somente para reflexão, tá? É um conceito de Deus que eu ouvi há um tempo atrás de um professor, Tibério Z, o qual eu gosto muito, e eu achei fantástica essa explicação dele. Então é uma reflexão. Eu não quero aqui desfazer a ideia de ninguém sobre Deus, tá? Eu não quero desconsiderar nenhuma religião sobre o que elas falam sobre Deus. Mas eu quero trazer um conceito sobre Deus que eu aprendi e que eu acho que faz todo sentido, que eu acho fantástico. Então, você que me escuta, ao menos reflita sobre o que eu vou falar, tá bom? Imagine um oceano, tá? Esse oceano, ele é formado por gotinhas, minúsculas, tipo um conta-gota. Imagine que essas gotas, elas evaporam, vão ser formadas lá nas nuvens e vão ser espalhadas ao longo do mundo, né, do planeta. Essas gotinhas vão chover em vários lugares. Só que essas gotinhas, quando elas se separam do oceano, elas têm um contrato com o oceano, que o objetivo delas é voltar para a fonte, é voltar para o oceano, tá? Então, elas têm que desesperadamente encontrar um rio, seja na superfície ou seja embaixo da superfície. Afinal, todo rio volta para o mar, né? Então, ela tem que descobrir uma forma de voltar para o mar, para a fonte. Imagine que Deus é o mar e que nós somos essas gotinhas. Quando nós nos separamos desse mar, o nosso objetivo da nossa vida é encontrar o caminho e voltar para o mar. Sois um com o todo. Sois um com o todo. Sou uma gotinha. Eu preciso voltar para o todo. Eu preciso voltar para Deus. Então, se eu sou uma gotinha, eu vim do mar e eu preciso voltar para Ele, significa dizer que eu sou Deus? Eu tenho Deus em mim. De onde vem a ideia que Deus é onipotente, onipresente e onisciente? Vocês acham, quer dizer, a ideia que eu tinha de Deus era que Deus estava sentado numa cadeira e tinha um telão gigante na frente dele, onde ele via a vida de todo mundo. Ou ele delegava aos anjos, né, ficar me vigiando e fofocar para Deus o que eu ando fazendo. Era a ideia, mais ou menos, que eu tinha na aproximação de Deus. Daquele Deus, daquele poder. E que ele ficava olhando assim, agora você merece isso, eu vou te dar isso. Não, agora você está merecendo isso. Não, você não está merecendo, eu não vou te dar isso. Gente, se Deus é onipresente, onipotente, onisciente, se Deus, esse ser inteligente, capaz de criar tanta coisa, será que ele não seria mais inteligente ao ponto de criar esse trabalho todo para ele? Se nós passássemos a perceber Deus como uma energia, e essa energia ela se multiplica, como o mar se divide em várias gotinhas, imagine essa energia se dividindo em tudo que ele quer criar. Em tudo. Por exemplo, Deus está na mesa. A mesa é feita de quê? De madeira ou aço, ou ferro. De onde vem a madeira ou o ferro? Da natureza. Deus não está na natureza? Então Deus está na mesa. Deus está no carro. O carro é feito de quê? Aço, titânio. Quantos metais preciosos, né? Quantos metais tem no carro, para a formação do carro? De onde vem tudo isso? Da natureza. Deus não está na natureza? Então Deus também está na matéria do que fez o carro. Percebe?
Se eu sou a imagem e semelhança de Deus, significa dizer o quê? Que Deus também se multiplica em pessoas, em animais, em coisas, em tudo. O sol é Deus, a lua é Deus, os astros são Deus. Tudo, tudo tem energia de Deus. É por isso que Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Porque Ele está em todas as coisas, inclusive em nós. Deus não está fora, Deus está dentro. Lembra a criança que eu falei que a criança ela nasce com sol e ela vai se apagando? Aquela criança é Deus em natura, é a verdade divina. Só que nós a corrompemos, a sociedade nos corrompe, a sociedade ofusca essa luz que temos em nós. Por quê? Porque a sociedade vive do poder do homem e não do poder de Deus. E como acessar esse poder de Deus dentro da gente? Buscando nos conhecer. É o único caminho. A gente precisa ir para dentro da gente. E quando a gente busca esse caminho de nos conhecer, de encontrar Deus dentro da gente, nós encontramos o caminho de volta para o mar, que é o caminho de volta para Deus. Olha, eu acho fantástica essa reflexão. Espero que vocês gostem, espero que sirva de reflexão para vocês. O que é que Jesus mais veio mostrar na Terra? Quando Jesus veio, o que é que Jesus mais pregava? Pega qualquer, eu falo para vocês, qualquer parábola de Jesus Cristo. Qualquer parábola de Jesus Cristo. Presta atenção se não tem uma virtude ali dentro que Jesus tenta mostrar. Qualquer parábola. Cada parábola tem uma, duas, três, 10 virtudes que Jesus pede que as tenhamos, que a cultivemos. Percebe um caminho para se chegar a Deus? Através das virtudes. E como eu sei se eu tenho determinada virtude e se eu não tenho? Me conhecendo. O problema é que é como eu falei antes, essa luz, esse sol dentro da gente, essa centelha divina que está dentro de nós, ela está ofuscada por um monte de pedras. E a gente, ao longo do tempo, vai desenvolvendo sombras dentro da gente. Muitas vezes a gente não quer se enxergar, porque tem muita ferida. Tem muita coisa para mexer. Tem um lodo preto cobrindo essa luz, tapando essa luz. E a gente não tem coragem de olhar para ele. Mas eu digo a vocês, se a gente quer ter contato com Deus, se a gente quer descobrir esse poder que Deus nos deu, que é nosso de direito, nós precisamos fazer essa limpeza interior. Nós precisamos nos libertar das amarras que nos prendem a conceitos, preconceitos da sociedade. Muita coisa do outro não é meu. E eu abraço aquilo como sendo meu. Não, não é. Sabe, é fazer o processo. Eu devolvo à minha mãe o que é da minha mãe, eu devolvo ao meu pai o que é do meu pai. Eu devolvo à igreja o que é da igreja, eu devolvo o que é de vocês. Isso não é meu, isso não me pertence. Sabe, eu sou diferente disso. Eu quero isso para mim. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que é que eu quero da vida? Sabe, são perguntas que você começa a preencher, você começa a bagunçar lá dentro e você começa a tirar essas pedras. Cada ferida que você consegue cicatrizar, resolver, é uma pedra que você tira. É mais aproximação da fonte, é mais aproximação do poder de Deus. E o que é que esse poder vai te dar? Paz. Felicidade, abundância. Percebe como a natureza é abundante? Um pé de abacate, se tem um caroço de abacate, você planta, dá uma árvore gigantesca. Quantos mil abacates ela dá por ano? Um pé de banana, olha um cacho de banana. Tem pé que às vezes fica tortinho assim do peso do cacho de banana. Um cachorro, tirando aqueles pequenininhos, né? Quanto é a ninhada? Quantos filhos dá um cachorro? Quantos filhos dá um gato? Quantos filhos dá um porco? Um peixe? A natureza é abundante por natureza. Por que que nós temos que ser limitados e pobres? Por que que nós temos que nos sentir inferiores? Deixa eu falar para vocês, tem um exemplo que eu vi num Views aí do Instagram, mas eu achei ele fantástico. Eu não sei se ele é verdade, mas ele serve para ilustrar. Se todo ser humano descobrisse esse poder de Deus, sabe o que ia acontecer?
Dessas pessoas que fazem trabalho na África, ela pegou um pote de doce de chocolate, colocou em um ponto, fez um traço, colocou as crianças e fez as crianças correr até o pote. Quem chegasse primeiro ganharia todos aqueles doces. Sabe o que as crianças fizeram? Elas riram, todas as crianças deram a mão e correram juntas para o pote de doce. Quando chegou no pote de doce, elas dividiram o pote de doce. O homem ficou surpreso, mas por que vocês fizeram isso? Uma só poderia ter tudo. Aí na África eu não gravei. Eles têm um dizerzinho na língua deles, né? Que significa assim, todos juntos, somos um. Quando nos juntamos, todos se torna um. É alguma coisa mais ou menos assim. Mas o que eu quero dizer com esse exemplo é que se todos nós despertássemos o poder de Deus que há em nós, não existiria disputa. Não existiria a ganância, vai ser meu, eu vou ganhar. Não existe. Percebe? Não existiria guerra. Porque ninguém ia querer ter domínio de nada. Por quê? Porque tudo é de todo mundo. Sabe? Tudo que Deus fez é para todo mundo. Toda a natureza é tudo para todo mundo. Então nós passaríamos a nos reconhecer como parte integrante da natureza que somos. Percebe? Então não teria competição. Não teria briga, discórdia. Vê como o mundo seria melhor. Reinaria, enfim, a paz, a felicidade e o amor. Aí você vira para mim e fala, tá, Lucília, está tão longe de acontecer, cara, tem tanta guerra aí acontecendo. Esses dias mesmo pegaram aqui na minha rua, ou 3 ruas aqui atrás de mim, pegaram um cara que estupava crianças, sei lá, um pervertido, seja lá o que for, um cara espancando mulher. Tá tão difícil, as notícias só mostram coisas ruins. Tá. Não tá fácil, não. Não tô prometendo flores para todo mundo, não. Eu estou prometendo é que se nós plantarmos flores, e esse plantio é individual, nós podemos colher flores. Sabe a ideia do beija-flor? Tentando apagar o incêndio da floresta? É cada um fazer a sua parte. É eu, Lucília, encontrar o meu caminho de volta para Deus. É você que está me assistindo encontrar o teu caminho de volta para Deus. Não é a gente pensar em sociedade, não. Quando eu penso eu como eu, no meu auto-melhoramento, naturalmente o meu reflexo vai ser o melhor. Naturalmente eu vou refletir o melhor. Percebe? Sabe por quê eu estou dizendo isso? Porque Deus, em sua magnitude, mais uma vez desconstruindo aquela ideia do homem, Deus criou leis. Ele é a lei, né? Deus é a lei. Mas ele se multiplicou em leis, que é o que rege o universo. Não é Deus que te dá o carro, não é Deus que te dá a casa, não é Deus que... Não, Deus não dá assim, ó, toma, agora você está merecendo. É isso que eu quero dizer, não é. Você faz o seu movimento, você faz a ação, certo? E o universo compreende que é hora de você receber aquilo, e aquilo vem para você. Tudo bem, o universo é Deus também. Começa a ficar confuso, mas não é. Entende? Então Deus se multiplica em leis. Olha a lei da física. Né? Lei da inércia. Um corpo continua em movimento até que uma força exerça sobre ele, ou ele fica parado até que exerça uma força sobre ele. Lei da gravidade. Foi Isaac Newton que inventou essa lei? Não. Ele apenas teve um contato com o divino e percebeu essa lei, escreveu e trouxe essa clareza para a gente. É uma lei divina que rege tudo. E aí a gente vê as outras leis. Cadê? Eu fiz até uma anotação para não perder. Lei de causa e efeito. Se eu faço mal, o mal volta para mim. Mas se eu faço bem, o bem volta para mim. Fato. Se eu faço bem, qual a probabilidade de eu receber o carro dos meus sonhos? Maior. Entende como é que eu ganho as coisas? Princípio do gênero, masculino e feminino, é uma lei universal. Tudo tem o princípio da polaridade, tudo tem o oposto, os lados, o escuro, o claro, o preto, o branco. Tudo isso é Deus.
Tudo isso é energia, são as leis herméticas, as leis que Deus se multiplica para poder o universo fluir como ele flui. Entende? Então, volto à ideia de Deus é o oceano e nós somos a gota. Nós precisamos encontrar o caminho de volta para o oceano. E onde está essa gotinha? Dentro de mim. No nosso DNA. A centelha divina está dentro de nós. Nós temos o papel. O que é que você veio fazer aqui na Terra? Voltar para a fonte. Simples. Então, nós temos a obrigação. Se nós acreditamos em Deus, acreditamos nessa força, nós temos a obrigação de despertar ela em nós. Nós temos a obrigação de receber os dons que Deus nos dá. E os dons estão todos dentro de nós. E basta um movimento. Um único movimento. Você querer. Querer se conhecer, querer voltar para dentro. E tudo muda. Apenas queira. E estenda a mão. Que Jesus Cristo está pronto para pegar na tua mão e te conduzir ao Pai. Eu acabei passando, não falei do versículo, mas tem um versículo de João 44, versículo 12, João 44, 12, ele fala assim, Jesus Cristo diz, em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e fará ainda maior que as que eu faço. Pega na mão de Jesus Cristo. Quando ele fala assim, em verdade, aquele que crê em mim, segura na mão de Jesus e deixa Jesus te guiar de volta para Deus. Porque as bênçãos vêm, a abundância vem, a felicidade vem. Mas primeiro, precisamos curar nossas dores. Esse lixo que a gente vem acumulando. Soltar a mochila. Soltar. Os apegos materiais, principalmente. Quando eu morrer, tem uma coisa que eu acho... Eu falo isso, eu mesmo me acho interessante. Quando eu morrer, que Deus virar assim e perguntar, minha filha, o que você fez da sua vida? Eu vou dizer, Senhor, eu não encontrei o mar, eu não fui perfeita, infelizmente foi longe, ficou longe. Mas eu encontrei o caminho para o mar. E eu tentei, Senhor. Eu juro o quanto eu trabalhei por isso. O que vocês acham que Deus espera de nós? O que vocês acham que Deus espera de nós? Termino aqui a minha reflexão com essa pergunta, tá? Quem entrou agora, foi linda a palestra, volta lá no início para ver depois, mas agora eu pedi no início para que pegassem água. Quem tá aí que quiser pegar água, vamos fazer uma prece, uma oração rapidinho? Vamos tentar acender esse sol aí dentro, esse Deus dentro da gente? Vamos? Prometo ser rápida. Hoje eu tô sem som, peço desculpa. Vamos tentar relaxar? Onde você tá? Se tiver num trabalho, foge aí pro banheiro um pouquinho. Senta no banheiro, escondida, quem puder. Se não, quem tá sentada, permanece sentado. Para um pouquinho o que você tá fazendo. Tenta respirar, faz 3 respirações conscientes. Respiração consciente é aquela que você inspira pelo nariz, segura, conta até 4 e solta pela boca. Isso chama respiração consciente. Faz mais 2, inspira e solta. Mais uma, inspira, conta até 4 e solta. Relaxa os pés, as pernas, os braços, as mãos, vai relaxando o corpo. Sente o quadril apoiado na cadeira, no sofá onde você está.
Relaxa a testa, a cabeça, o pescoço, vai relaxando o corpo. E imagina nesse momento uma luz dourada dentro no teu coração. Visualiza teu coração agora nesse momento sendo tomado por uma luz dourada, como um sol. Imagina que essa luz é pequenininha e que ela vai crescendo. É uma luz amarela, incandescente, misturada com branco perolado, um pouco dourado. Dê a cor que você quer nesse tom do sol, esse sol, como você quer. Afinal de contas, essa luz é tua. É um dom que você recebeu de Deus. Vai aumentando essa luz. Deixa ela sair do teu corpo. Imagina que essa luz toma todo o espaço que você está agora. E você é essa luz. E essa luz está dentro de você. Sente essa luz aquecendo o teu coração. Sente essa luz te abraçando, te envolvendo com tanto amor que Deus tem por nós. Sente o afago de Deus nesse momento. Sente a presença. Sente Deus te abençoando, te parabenizando pelas tuas conquistas, pelas tuas vontades, pela pessoa que você é, pelo ser lindo, incrível que você é, independente de qualquer coisa. Sente essa luz cada vez maior. Se está difícil para essa luz aumentar, se está difícil para você visualizar, força. Quebra as barreiras. Quebra agora qualquer coisa que esteja impedindo e faz um burro dessa luz. Coloca o sol dentro de você, se for mais fácil imaginar o sol, coloca ele. E fica assim sentindo essa luz e esse amor por um tempinho. Amado Mestre Jesus Cristo, eu peço agora a vossa presença, nosso irmão, nosso Mestre, nosso Senhor. Ajuda-nos a encontrar o caminho de volta ao Pai. O Senhor fez isso tão sublime quando esteve aqui na Terra, mas para a gente ainda é difícil compreender algumas coisas. Então, nesse momento, estenda a sua mão para Jesus Cristo e fala: Senhor, eu quero que o Senhor me guie. E esse fogo só aumenta, porque Jesus Cristo está te dizendo que Ele pode sim te guiar. Basta você querer. Uma decisão sua e tudo pode mudar. Uma decisão de ser melhor cada dia e tudo pode mudar. De curar todas essas cicatrizes, dores, rejeições, maltratos que você vem carregando ao longo da tua vida. Todos esses ressentimentos, te lavar, te limpar do teu coração, de uma vez por todas. A prática do auto-perdão, do auto-reconhecimento e do auto-amor. Jesus Cristo pode te ajudar, basta você querer. Então aproveita esse momento e diz o sim a Jesus Cristo. Fala: sim, Senhor, eu quero. Eu quero o retorno para a fonte, eu quero o retorno para Deus. Eu quero manter esse sol grande e lindo dentro de mim. Faz mais uma respiração. E para selar esse momento, eu convido a todos para a gente orar um Pai Nosso. Mantenha esse sol, não apaga ele. E vamos rezar um Pai Nosso, que foi a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, assim é. Amém. Hoje
e sempre. Não apaga a luz, não. Deixa a luz aí. Deixa esse sol lindo dentro de você. Deixa essa luz linda dentro de você. Essa luz é nossa. Foi Deus que nos deu. Deixa ela aí, não apaga. Quem conseguiu pegar água, bebe a água. Fica aqui o meu abraço. Fica aqui o meu desejo que esse chakra cardíaco fique expandido para o resto da sua vida. Um abraço bem forte, que Jesus Cristo te guie, te ilumine, que consigamos, porque eu também estou no caminho, não tô não, tá ali, ó, tá ali, tô aqui, ó, Senhor, pega minha mão, Jesus me conduz, eu tô assim também, que consigamos encontrar o caminho de volta ao Pai. Um abraço bem forte, tenham um excelente final de semana e fiquem todos com esse chakra aí, ó, com esse sol aí dentro brilhando, não deixe ninguém apagar, por favor. Abraço forte. Amo vocês.